Estamos vivos, Deus tem nos dado essa oportunidade e para a honra e glória do Deus Santo Nome, poder sentar, amados irmãos. Eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 2, do versículos de 1 a 9. Eu tenho aqui em minhas mãos a irmã Nilza Andrade, pede que a família, a oração pela família, está doente com o Covid, e nós vamos estar orando também por esses irmãos. A você que nos acompanha pela rede social, pela internet, se você está assistindo esse culto, tiver algum motivo de oração, você pode escrever aí que o pessoal da mídia lá vai trazer para nós aqui intercedermos pela sua vida e pela sua família, você que está assistindo pela rede social. Irmãos, nós louvamos a Deus porque Deus tem nos sustentado, estamos vivos, estamos de pé, porque essa é a vontade de Deus, mas temos que orar por aqueles que estão doentes, enfermos, e vamos clamar ao Senhor para que haja cura e milagre. Essa semana nós perdemos mais um irmão da nossa igreja, não pelo Covid, foi um infarto. O nosso irmão Antônio Moraes, ele participava do coral Madrigal Excelso, e ele veio a falecer devido a um infarto em sua casa. Nós tivemos lá no sepultamento, representando assim a igreja, alguns componentes do Madrigal Excelso também. Então aqui comunico aos irmãos, caso você não lembre ou não tomou conhecimento durante a semana, nós tivemos a perda de um irmão, mas devido ao infarto e não ao Covid. Irmão João Afonso, ele está internado, mas João Afonso não está com Covid. João Afonso está com uma mancha no pulmão, já estamos em contato com a área de saúde, no médico, acompanhando tudo que está acontecendo. Temos orado, é um irmão de idade avançada, mas apresentou um quadro de dificuldade, e aí foi para o hospital e lá identificaram uma mancha no seu pulmão. Ele está isolado do pessoal do Covid, aguardando uma vaga na enfermaria para tratamento. Então vamos orar pelo irmão João Afonso, é um diácono, idoso de nossa igreja, mas um homem que sempre esteve pronto a servir ao Senhor, e nós precisamos como família, em sermos solidários ao irmão e também os juntos, colocarmos ele dentro do nosso pedido de oração. Eu queria pedir aos irmãos que soltassem aí o vídeo da mensagem, só da mensagem, tá bom? É a chamada de uma série de mensagens que estamos fazendo, Gloriosas Ruínas. Domingo passado foi a primeira mensagem, e eu quero dizer a você que vamos caminhar nesses temas janeiro e fevereiro, e vamos ver a chamada aí no vídeo, e nós vamos explicar um pouco melhor sobre essa série de mensagens. Existem histórias que nos marcam pelo simples potencial de olharem para as suas ruínas com um olhar diferenciado. Cheio de esperança. São homens e mulheres que, como nós, que conseguiram encarar aspectos dolorosos da realidade humana, não como um ponto final, mas como uma oportunidade de reconstruir-se e restaurar o mundo ao seu redor. Irmãos, de trabalhar a palavra de Deus em nossa vida. Se nós olharmos a questão das gloriosas ruínas, é exatamente um período em que os traumas, as dificuldades, aquele momento mais difícil que você passou na sua vida, aquele momento de crise, aquele momento de dor, de sofrimento na alma, no espírito, que você viveu no passado, vai depender muito de como você vai olhar por essas ruínas. Essa ruína pode ser para você um monte de entulho, que não serve para nada, mas dependendo da sua visão, você pode olhar a ruína que aconteceu lá atrás, um fato, um acontecimento, uma perda, e você olhar aquele fato e fazer daquele montolho de entulho, aquela ruína que aconteceu, uma oportunidade de fazer coisas novas, de conquistar uma nova área na sua vida, de construir novamente de uma forma diferente. Depende de como você vê as ruínas da sua vida. E as ruínas podem ser variadas, pode ser um divórcio, pode ser a perda de alguém que você amava,
pode ser de repente uma fatalidade que aconteceu, uma palavra que te destruiu, uma situação que você se sentiu humilhado, aquelas ruínas que nós olhamos para o nosso passado e nós sofremos com ela, e muita gente ainda carrega isso, né, por toda a sua vida, marcas que nos ferem, que nos machucam. A questão é como você vê essas ruínas, é o fim ou é o início de uma nova história? E antes de nós lermos o texto, eu quero dizer aqui, nós temos dois pastores aqui nos visitando, pastora Joselma está aqui, fica de pé, Joselma. A igreja já te conhece, mas tem gente nova aí. Pastora Joselma, pastora lá no Amazonas, né? Está aqui nesse momento com a sua mamãe. E pastor Glauber, pastor da Igreja Batista de Jerusalém, amigo do coração aqui, está aqui, né? Está em casa, está de folga, né? Então vamos lá na igreja. Pastor é assim, está de folga, está na igreja, né? É impressionante isso, mas não sou eu não, viu, meu amor? Viu, Giovanni? Não sou só eu não, viu? Isso é todo mundo, né? Então... está no sangue, não tem jeito, está de folga, quer estar na igreja. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Então essa série tem um objetivo de trabalhar isso em nossa vida. Esse ano de 2020 foi um ano muito duro, foi um ano de medo, um ano de angústia, um ano de perda, foi um ano em que as expectativas aconteceram de forma triste para nós. Empresas quebraram, pessoas ficaram desempregadas, crise econômica, doença, enfermidade, milhares de mortos. Tudo isso abalou a nós. Quem não foi vítima do Covid, foi vítima de alguma situação emocional. Viveu a depressão, viveu o medo, viveu a angústia. E são ruínas que acontecem em nossa vida. A questão é o que nós vamos fazer com os traumas que acontecem em nossa vida. E essa série de mensagens tem esse objetivo de trabalhar. E o tema é sobre Neemias. Neemias, aquele que foi chamado por Deus, escolhido por Deus para restaurar muralhas, montanhas, restaurar a cidade de Jerusalém. E nós estamos falando sobre ele. E hoje nós vamos seguir para a segunda mensagem. Quem não assistiu pode assistir pela internet, a primeira mensagem. E eu quero falar agora sobre o caminho bíblico para a restauração. 3 dicas para que a sua ruína seja restaurada. O seu coração, a sua alma, o seu espírito, a situação que você vive. A ruína que pode se transformar em uma grande vitória. E o texto está em Neemias capítulo 2, do versículos de 1 a 9. Neemias capítulo 2, do versículos de 1 a 9. Nós vamos ler esse texto e vamos extrair desses textos alguns conselhos para a nossa vida. Neemias capítulo 2, do versículos de 1 a 9, os que encontraram, digam amém. Diz assim o texto: No mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com um rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Com meu rosto não pareceria triste. A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e minhas portas foram queimadas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parece bem e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei: quanto tempo ficaria ausente? E ele atendeu o meu pedido. E disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse carta para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios, até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza, junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. E o rei atendeu a esse pedido, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores da província, a oeste do rio Eufrates, e lhe entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me proteger. Que o Senhor assim nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. Existem histórias que nos marcam. Existem histórias que, simplesmente pelo fato de existir, trazem para nós uma grande experiência, né? Um grande testemunho. Nós falamos aqui domingo passado sobre a história do pastor Martin Luther King. Ele lutou com a sua fé, com a sua crença pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. O que deu nisso foi muito conflito,
muita dor, muito sofrimento, ao ponto de ele ser assassinado pela sua causa. Anos depois dessa ruína, depois dele perder a sua vida, a sua história, anos depois, nós, nessa geração, podemos testemunhar o primeiro presidente negro, Barack Obama, assumindo a presidência de uma das nações mais poderosas do mundo. Um sonho de um pastor, de um homem que fez da sua vida uma história, o qual virou uma ruína naquele período, mas depois se transformou em uma grande realidade. Assim é a nossa vida. Há momentos que nós sofremos, há momentos que nós sentimos perdas e dor, mas a questão é, o que nós vamos fazer com o sofrimento? Nós vamos ficar chorando em cima dos entulhos? Vamos ficar lamentando em cima da dor? Ou vamos nos levantar e vamos agir e vamos transformar essa perda em uma grande vitória? O que nós vemos nesse texto é, depois de receber e perceber a realidade do problema que estava acontecendo com Judá, isso foi a primeira mensagem. Logo assim que ele recebe a notícia do que estava acontecendo, e ele era o copeiro do rei, Neemias ele tem algumas ações que nós vimos ontem. Ele simplesmente ouviu a verdade, ele simplesmente reagiu diante do que estava acontecendo, e ele não se acomodou, ele simplesmente avançou diante do propósito do seu coração. E o que nós entendemos é que Neemias, ao receber aquela notícia de que os que tinham ido para ajudar estavam sofrendo, sendo humilhados, e que os muros estavam caídos, as portas estavam queimadas, houve uma grande inquietação no coração desse homem. Ele não fez como muitas pessoas podem fazer, né? Isso não é problema meu, eu estou aqui no conforto do lado do rei, e eu não preciso ir para me envolver com o problema do meu povo. Neemias não, Neemias chorou, Neemias lamentou, e Neemias se colocou no lugar do seu povo, porque a sua oração diz o seguinte: nós pecamos, eu e a minha família. E olha que Neemias estava sendo fiel, Neemias estava no palácio do rei, e não havia nenhum envolvimento com o povo que estava idólatra, estava afastado da presença de Deus. Neemias tinha urgência na sua causa. Neemias, ele precisava que Deus ouvisse a sua oração, e que algo fosse feito. E hoje eu quero dar para vocês mais 3, domingo passado eu dei 3 e agora mais 3, características importantes para que haja restauração nas ruínas da nossa vida. E a ruína pode ser uma decepção, pode ser uma mágoa, um ressentimento, pode ser algo que aconteceu lá atrás que você ainda carrega e ainda não resolveu. Eu quero te dar alguns conselhos nessa noite, extraindo desse texto, para nós aprendermos sobre isso. Bom, Neemias tinha urgência. E a primeira característica que nós deparamos é que Neemias, quando ele toma essa informação, quando ele recebe essa verdade do que está acontecendo com o seu povo, Neemias começa um processo de oração. Mas se nós formos olhar o texto, esse processo de oração foi um processo que é a primeira característica: paciência. Meu irmão, as ruínas da nossa vida, elas precisam ser trabalhadas com paciência. É claro que nós, não custa nada nós orarmos a Deus: Senhor, resolve agora, resolve logo. É claro que nós queremos uma oração que haja resposta imediata. Mas se nós olharmos direitinho, não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com tempo, e o tempo é dele, a hora é dele, não é nossa. E esse processo de querer que as coisas se resolvam rapidamente produz em nós ansiedade. E aí vem a precipitação e produz em nós ações e atitudes que são feitas sem consultar a Deus, no tempo de Deus. O que nós lemos no texto é que Neemias, ele começa o processo da oração no ano de Quisleu. Quisleu é um ano lunar, não é um ano solar, como nós somos acostumados a ter, é um pouquinho diferente o calendário judeu. E Neemias começa o seu processo de oração mais ou menos entre novembro e dezembro, que é o calendário do judeu. Ele começa o processo de oração. Olha o que diz o texto: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. É exatamente quando começa o processo. Mas aí quando nós observamos, quando Neemias então sai da presença do rei, ele está exatamente no ano de Nissan, que é o calendário que vai em torno de março e abril. Então nós chegamos à conclusão que Neemias orou 4 meses. Neemias, depois que recebeu a informação do rei,
informação dos seus amigos, e ele conversa com o rei. Durante 4 meses, Neemias está orando e pedindo a Deus uma oportunidade para que ele pudesse falar com o rei. Ele era empregado, ele era o copeiro do rei, ele não tinha essa liberdade com o rei. Então ele começa a orar a Deus, e essa oração está aqui escrita, e ele começa a clamar a Deus para que Deus desse a ele oportunidade. Então, amados irmãos, algo aqui nós aprendemos: não há restauração se nós não respeitarmos o princípio da paciência. Não há como viver a restauração se nós não respeitarmos o tempo de Deus para a nossa vida. Deus é o Senhor do tempo e não nós. Você não é o Senhor do seu tempo. Há pessoas que querem milagres, querem curas, querem respostas imediatas, como se Deus tivesse, como você tivesse que estalar o dedo e Deus viesse te servir. E o que nós vemos aqui é que Neemias, ele cumpre o processo da paciência, 4 meses orando para ter uma oportunidade, para que Deus desse, para ele pudesse conversar com o rei. Deus poderia atender o recado de Neemias, Deus poderia no mesmo dia fazer isso acontecer, mas não é assim que as coisas acontecem. Nós precisamos entender que o processo da restauração, talvez você esteja olhando para trás e vendo uma ruína, ou quem sabe vivendo uma ruína hoje. Você precisa entender o processo da paciência e do tempo de Deus para a sua vida. É difícil para nós termos paciência, porque nós somos ansiosos, né? Nós queremos fazer as coisas antecipadas. Infelizmente há pessoas que tomam decisões erradas. Já viu aquele tipo de irmão, né? Vou fazer um negócio. Não, é um negoção, não tem como, eu não posso perder, é hoje ou é agora. Aí ele vê a oportunidade, vê a molezinha vindo, dinheirinho fácil, e ele vai, faz uma sociedade, compra um negócio, abre uma empresa sem consultar a Deus. E o que nós vemos depois dessas sociedades que são feitas de formas apressadas, até no meio dos crentes, é tristeza, é decepção, é gente machucada, é gente ferida. Porque muitas vezes tomam decisão de forma ansiosa. Então, irmãos, há primeiro processo para a restauração: tenha paciência. Você está procurando emprego? Continue a procurar, continue a orar. Paciência, tranquilize seu coração, Deus vai te abençoar, a porta vai se abrir. Amém, irmãos? Você está no processo de tratamento médico, está vivendo uma ruína, as coisas não estão bem para a sua saúde, meu irmão, paciência. Confia no Senhor, continua se tratando, vai ao médico, faz aí a cirurgia que tem que fazer, faz o tratamento que tem que fazer e confia que no tempo de Deus Ele vai ouvir a sua oração. Neemias ora 4 meses. Nossa humanidade sempre quer intervenção divina imediata. Nós oramos, Senhor, e já queremos que no dia seguinte as coisas aconteçam. Mas não foi assim na história de muitos profetas e muitos homens de Deus, e a nossa também precisa ser a paciência. Se nós lembrarmos aqui de Abraão, né, o pai da fé, recebeu lindas promessas. E aí nós observamos lá em Hebreus capítulo 6,15, diz assim: assim Abraão, tendo esperado pacientemente, alcançou as promessas de Deus. Você quer restauração? Paciência. Quer restauração seu filho rebelde? Paciência. Seu casamento? Paciência, continue orando. Não desanima não, não racha nada agora não, espera mais um pouco. Confia, as coisas vão se ajustar. O processo da paciência é importante na restauração das ruínas da nossa vida. É no tempo de Deus. E aí nós precisamos buscar sempre no Senhor a resposta para o tempo que nós precisamos. Segunda característica que nos chama a atenção nessa manhã, sobre gloriosas restaurações de ruínas, é o princípio da transparência. Olha o que diz o texto. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. E diz o texto: eu fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não poderia estar triste, a cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo. O princípio da transparência. Neemias havia pedido a Deus uma oportunidade. Senhor, eu preciso de uma oportunidade para falar com o rei. E ele orou 4 meses, com paciência, até que um dia ele está servindo vinho ao rei.
O rei se vira para ele, porque ele era escravo, ele era servo, vira para ele e diz: o seu semblante está triste, você não está doente. E o rei faz uma pergunta a ele. Ele poderia ter: não, está tudo bem. Já viu aquele tipo de gente que está passando provação, está passando luta, está vivendo ruína, e você fala: meu irmão, está tudo bem com você? Não, está tudo bem, mas não está nada bem. Ele precisa de oração, ele precisa conversar com alguém, ele precisa de receber um aconselhamento do pastor, mas às vezes o orgulho e às vezes o sentimento de não querer, que ninguém se envolva, as pessoas se fecham. Só haverá restauração, irmão, se houver transparência. As coisas não estão boas para você, não estão boas para a sua vida, as coisas não estão seguindo ninguém. Ore, mas procure ajuda. Procure um pastor, procure um amigo, procure um irmão de oração, alguém que você confie e desabafe, porque a transparência é o melhor caminho para a restauração. Sem transparência não há restauração. E aí o texto nos diz que o rei olha para Neemias: mas vem cá, você está triste, você não está doente, o que está acontecendo? Você não é assim? E aí Neemias, com medo, porque o rei poderia substituir ele: eu não quero ninguém aqui doente, nem triste perto de mim não, bota outro escravo. Poderia ter jogado Neemias para fazer outras coisas, até pior. Mas Neemias ficou até com medo, diz o texto. Mas ele falou a verdade, ele foi transparente. Quantas pessoas tentam ter equilíbrio quando não estão suportando mais a vida? E aí, irmãos, que entra o processo do desejo de suicídio, do desejo de morte, da depressão profunda, quando nós estamos já nos afundando e nós não olhamos para o lado, não aguentamos mais, estamos como uma bomba relógio, e a gente olha para um lado, não consegue confiar em ninguém, não consegue olhar em ninguém, e parece que nós estamos sozinhos, e aí quanto mais você se sente sozinho, mais você afunda. O processo da restauração, meu irmão, é o processo da transparência. Procure o seu pastor, converse, não tenha vergonha. O que é tratado no gabinete, fica no gabinete, é sigilo de confissão. Você está sozinho, está sentindo dor, ninguém vai olhar para você, vai te julgar. Sabe qual é o nosso erro? Há muito pai que acha que é super-herói, Há muito membro da igreja que acha que é super-homem. Não tenho problema, eu não tenho dor, eu não choro, eu não fico doente, eu sou super-herói. Isso é um engano, é uma mentira. Eu já estou aqui bastante tempo e meu povo me conhece. Os irmãos já sabem como eu sou completamente transparente. Se tem uma coisa que eu não estou me sentindo bem, não estou gostando, já está na lata. Não tem meio termo. Pastor, não está legal não. E acaba o culto: pastor, o senhor está bem? Não, irmão, está tudo bem, por enquanto. Porque eu sou assim, eu sou transparente. Se eu não gosto de uma coisa, eu vou lá e resolvo. Está ruim isso aqui, tem que melhorar. E às vezes as pessoas não têm paciência comigo, mas eu sou assim, eu sou transparente, eu não consigo botar debaixo do tapete. Mas há pessoas que infelizmente tentam colocar sujeira debaixo do tapete. Aí sabe o que acontece? Explode. Adoece emocionalmente, vira uma bomba relógio. Você precisa ter alguém para você conversar, irmão. Você que é diácono, você que é pastor, tem uns pastores aqui, nós somos gente, nós somos seres humanos, a gente cansa. Você não acha que já teve vontade de chutar o balde? Muitas vezes, perdi conta. Mas aí o chamado não, calma aí, tem um chamado aqui, esse negócio aqui, a gente não consegue largar, mas que dá vontade, dá. A gente cansa das cobranças, cansa das falsidades, cansa das perseguições, das facadas que vêm pelas costas, cansa. Mas você tem que ser transparente. Eu tenho um grupo de amigos, o Glauber faz parte, são mais de 20 pastores. A gente colocou o nome, Grupo da Zoeira. Mas não tem zoeira nenhuma, são pastores amigos. Sabe por quê? A gente se reúne, às vezes para fazer um churrasco, às vezes para ir numa piscina, brincar, jogar bola, fazer uma viagem. Sabe por quê? A gente precisa disso. Eu preciso abrir meu coração para o meu amigo precisa de um coração para mim, porque a gente também passa dificuldade. Família, filhos, parentes, trabalho, finanças, físico, doenças físicas, todos nós temos problemas. Então a transparência, irmãos, é algo maravilhoso que nós temos que trabalhar em nossa vida. Deus nos criou com emoção, nós sentimos raiva, sentimos revolta, nós sentimos alegria, sentimos paz, sentimos tribulação, nós sentimos tudo. Somos um ser humano formado de emoções, porque Deus nos criou assim.
Mas nós precisamos ser transparentes, nós precisamos ser sinceros. Deus nos dotou desse arsenal de sentimento para a gente compartilhar. E é muito triste quando você vê alguém que está igual um robô, e você olha assim, nele não está bem, mas não abre o coração. Ele está vivendo luto, está vivendo dor, está vivendo dúvida, mas não quer conversar. E é difícil quando uma pessoa não quer conversar e você tentar conversar. Deus, Ele nos chamou, irmãos, para sermos um povo que sente, que é humano. Nós não precisamos botar máscaras religiosas. Eu sou crente, se eu falar que eu estou passando isso, vão dizer que eu estou com pouca fé, vão dizer que eu estou endemoniado, vão dizer que o diabo está na minha vida. Que isso, irmãos? Nós somos seres humanos. Deus ama aqueles que são quebrantados do coração, sinceros. Nós dependemos sim de Deus. Mas quantas restaurações deixam de acontecer porque a pessoa simplesmente se fecha, empina o nariz e diz que não precisa de ninguém. Como Deus vai trabalhar? Como Deus vai agir? Como Deus vai se envolver com a causa dessa pessoa? E aí nós olhamos, Neemias diz: como eu não estaria triste se o meu povo está sofrendo? Ele diz para o rei. E aí a pergunta é, irmãos, como nós estaremos alegres se o nosso casamento, se o nosso filho, se a nossa esposa, se a nossa vida está indo de mal a pior, se o nosso ministério também não está indo bem? Como nós vamos estar alegres diante disso? Nós temos que ser transparentes. Jesus, em nenhum momento do Evangelho, ele tenta driblar o sofrimento. O Getsêmani é um exemplo disso. Ele está perto de ser crucificado e ele chora. E quando nós olhamos, Mateus 26 diz: a minha alma está tão triste que eu estou a ponto de morrer. Fique comigo e vigia comigo. O próprio Cristo foi sincero e transparente para chamar os seus amigos à sua volta e orar por um momento de dor e sofrimento que está vivendo. Então eu quero te dar aqui o segundo conselho para uma restauração gloriosa: não passe maquiagem nos poros aonde precisa sair lágrima e precisa sair dor. Não tente viver de aparência, não tente viver de máscara. Você precisa ser transparente. É essencial para a sua restauração. Abra o seu coração, diga quem você é, diga a sua fragilidade, mostre a sua sensibilidade. Você não vai ficar menor do que o outro, não, porque às vezes Deus quer isso de nós, que a gente desça para que Ele possa crescer, que a gente diminua para que Ele possa avançar. Tem muita gente querendo ser super-herói que não é. E aí se mantém num estado emocional que é o ponto de explodir, e aí não tem como resolver mais. Então esse segundo conselho, o princípio da transparência. Terceiro conselho para uma restauração gloriosa, que a gente precisa pensar nessa manhã, é o princípio do planejamento. Nenhuma restauração de uma ruína é possível sem planejamento. A coisa está ruim, destruiu, perdeu, não deu certo, você precisa planejar a restauração. Como você vai fazer isso? Olha o que nós podemos ver no texto. E aí caminhando, depois que ele fala que está sentindo tristeza, o rei pergunta, e a rainha sentada ao seu lado: quanto tempo você ficará ausente? Quanto voltará? O rei logo toma uma posição: vem cá, você está triste, teu povo está destruído, beleza, mas diz uma coisa: quanto tempo você vai levar lá? Você volta quando? Sabe o que o rei fez dele? Quis saber se ele já estava planejando alguma coisa. O rei quis saber exatamente o que ele estava pensando. Então, quando nós olhamos o princípio do planejamento, saber onde chegar, como chegar, é o que restaura os resultados. Alguma coisa aconteceu na sua vida que você perdeu? Você precisa planejar. Vem cá, você vai ficar chorando em cima dos entulhos? Ou você vai se levantar e vai começar de novo? Um novo emprego, uma nova história, uma nova vida? Para você fazer isso, você precisa de planejamento. Sem planejamento, você não consegue. Todo projeto de restauração implica em algo muito importante. Você precisa ter um plano. Não adianta, irmãos, ficar, porque eu fui passado para trás, minha empresa quebrou, faliu o coronavírus, e aí perdi tudo. Legal, aconteceu, e agora? Qual é o seu plano? Vai abrir outra empresa? Vai começar de novo?
Ah, meu casamento acabou, destruiu, divórcio, não sei mais. E aí, o que você vai fazer dessa ruína? Você vai continuar chorando, você vai restaurar, vai tentar voltar, vai construir uma outra história? Eu não sei. Mas a questão é que toda ruína é necessário um planejamento. E o rei pergunta a Neemias: beleza, você está triste, você está falando do povo, mas vem cá, você vai ficar quanto tempo lá? Vai voltar quando? Ele já queria saber direitinho os dados, as informações. O rei é usado por Deus para fazer essa pergunta: o que você pretende fazer? E a pergunta nessa manhã, meu irmão: a ruína da sua vida, você vai fazer o quê? O que você vai fazer com a ruína da sua vida? Vai ficar chorando ou você vai tentar restaurar? Deus, ele nos chama para ser proativo. Proativo é aquele que toma antecipação dos problemas. E esse ano de 2021, irmãos, é um ano de construção. É o tema que nós estamos trabalhando. Já estou terminando a mensagem. É um ano de construção. Para construir, você precisa planejar. Um solo firme, sapatas profundas, para poder construir a casa. E a Bíblia vai dizer que o homem sensato constrói a sua casa na rocha. Bateu o vento, bateu a chuva, ela não caiu, porque teve planejamento. Estamos vivendo o ano de 2021, muita coisa aconteceu em 2020, agora vivemos um novo ano, uma nova história. O coronavírus continua aí, tem algumas pessoas ainda estão morrendo, a vacina está chegando, mas o que nós vamos fazer? Vamos ficar falando de coronavírus o tempo todo? Ou vamos tocar a nossa vida? A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, precisa conquistar nossas coisas, vamos nos proteger, máscara, álcool gel, tudo isso tem que se fazer. Mas e aí, a vida acabou? Não, meu irmão, Deus te trouxe até aqui 2021, sabe por quê? Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para o seu coração. As ruínas ficaram lá atrás, mas se Deus te trouxe até aqui e você está cantando com fôlego, glória a Deus por isso. Eu nunca valorizei tanto cantar como agora, porque o que eu vejo é muitas pessoas morrendo por falta de ar, por falta de fôlego. E louvado seja Deus que nós estamos com o nosso na íntegra, para poder adorar e louvar o seu santo nome. Então faça isso com alegria, irmãos. Há algumas pessoas que gostariam de fazer isso pela manhã e não podem. Estão dependendo de aparelhos para se manterem vivos. Mas a ruína, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser reconstruída. O plano de restauração, ele vai nos trazer uma visão. Você precisa saber o que você vai fazer, meu irmão. Não adianta ficar chorando, já foi, acabou, destruído, foi, caiu, e agora você precisa viver os planos de Deus para a sua vida. E não ficar lamentando, mas se, o se não acaba. O que Deus nos chama nessa manhã e o que Deus tem falado para nós dessas gloriosas ruínas, que eu tenho a certeza que todos nós aqui temos problemas e já vivemos problemas. Mas a questão é, o que você faz dos seus problemas? Você desiste de viver ou você continua a avançar? Tivemos irmãos aqui que passaram problemas difíceis, câncer, problemas de perda de pessoas, famílias, mas continuam lutando pela vida, continuam lutando pela sua história. Paciência, ela precisa acontecer, mas um detalhe, ela não pode ser também comodismo. Paciência é uma coisa, comodismo é outro. Comodismo é a pessoa que está acomodada no sofrimento, ela sofre, mas está bom para ela. Paciência é você esperar a oportunidade de viver uma nova história, e Deus deu a oportunidade a Neemias. Quando o rei pergunta, por que você está triste? Ele diz, meu povo está sofrendo. E a pergunta do rei é para o planejamento: quanto tempo você vai ficar lá? O que você vai fazer? O texto nos diz que Neemias começa a traçar todo o planejamento. Eu preciso de carta de fulano, eu preciso de carta de ciclano, eu preciso de carta de Beltrano, porque eu vou passar pela floresta, eu quero passar pela terra do fulano, e ele planejou tudo. E eu quero terminar essa palavra para o seu coração, dizendo 3 conselhos para a restauração gloriosa: paciência, transparência e planejamento. Tenha paciência com o seu luto, com a sua dor. Tenha exatamente transparência de dizer realmente para Deus e para as pessoas que te ajudam: você está vivendo um momento de dificuldade. Seja transparente, não vire uma panela de pressão. E terceiro, tenha planejamento. Saiba como chegar, quando chegar e como chegar.
E eu tenho a certeza que você, usando essas 3 palavras na sua vida, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar profundamente no seu coração. E as coisas serão restauradas para a glória do nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos e eu quero convidar você a orar comigo, que você tenha uma semana de vitória, uma segunda-feira de paz, que as lutas que você está vivendo, que a ruína que você está passando, que as crises, seja com filho, com pai, com família, com casamento, no emprego, finanças, saúde, eu não sei a crise, a ruína que você está vivendo. Confie, transparência, paciência e planejamento. Deus vai te dar a vitória, Deus vai mostrar a saída, Deus vai restaurar a sua casa, vai restaurar a sua vida, vai restaurar a sua história, porque foi assim que Ele fez com Neemias. E nós vamos continuar no próximo domingo, com mais um aprendizado nesse texto. Que o Senhor assim nos abençoe para a glória do Teu santo nome. Pai querido, nós louvamos a Tua presença nessa manhã, com a Tua palavra, Deus, que nos orienta a viver as nossas ruínas com paciência, com transparência e com planejamento. Eu quero te pedir, ó Deus, que Tu abençoe a vida dos Teus filhos. É o segundo domingo de 2021. Que cada família, cada vida, cada pessoa seja restaurada para a glória do Teu santo nome. Não sabemos as lutas que estamos vivendo, mas que possamos confiar no Senhor, que no tempo do Senhor as portas vão se abrir e o milagre vai acontecer para a glória e honra do Deus que vive e reina para todos sempre. Abençoe a Segunda Igreja Batista em Gramacho. Abençoe os irmãos que estão pela internet, que eles também sejam edificados, fortalecidos, que esse é um ano de construção, é um ano de avanço, é um ano de conquista, é um ano, Deus, onde nossos sonhos irão se realizar pela glória do Senhor. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, abençoe o culto logo mais à noite, ó Pai, que também o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio. É o que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Eu gostaria de conhecer os visitantes nessa manhã, você que veio de outra igreja, entrou aqui pela primeira vez, ou está vindo, mas ainda não é membro da igreja. Gostaria que você ficasse de pé, que para nós sempre é alegria, conhecer os visitantes. Temos uma jovem lá atrás, Deus abençoe você. Mais algum visitante? Mais algum visitante? Tá ok, Deus abençoe então. O que a igreja vai dizer para essa jovem? Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana de paz. Ore pela sua igreja, tá bom? Terça-feira, culto de oração, cultura espiritual está funcionando, não é isso? Agora é dia 12. Isso. Às 8 horas da manhã você pode orar, os homens também podem vir orar. E no domingo que vem nós vamos estar trazendo mais uma mensagem sobre o ano de construir, que você possa aplicar grandemente isso em sua vida. Se você quiser vir no culto à noite, irmão, ninguém está proibido não, tá? As pessoas me perguntam, eu queria ir no culto à noite. Pode vir, às vezes quer ver os irmãos, outros irmãos que só vêm à noite, quer participar do culto, não tem problema não, pode vir, ninguém está proibido não. Tá? A gente só tem feito essa divisão por causa do espaço, mas tem espaço, a mensagem vai ser o mesmo tema, mas a gente sabe que sempre é diferente, a palavra nunca é igualzinha, sempre fala algo de manhã e à noite fala diferente. Então os irmãos fiquem à vontade, se quiserem vir para poder contemplar os irmãos que estão, a igreja estando dividida, tem muita gente aí que não vê o outro irmão já há mais de um ano, porque o horário é diferente, vem de manhã e não vem à noite, mas fique à vontade, o pastor não vai barrar ninguém na porta, mas é claro que se acontecer de encher muito, aí eu vou ter que ter cuidado, dar prioridade a quem não veio o culto, por causa das cadeiras. Tem que ser separação aí. Tá bom, meus irmãos? Já falar alguma coisa, Gervásio? Não, né? Então tá bom. Coração silencioso, nós encerramos o culto dessa manhã. Deus abençoe você e que você tenha uma semana de paz em Cristo Jesus.